Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje separei 4 relatos sobrenaturais que vão te deixar com tanto medo que você não vai conseguir pregar os olhos hoje à noite. E como retorno do trabalho de produzir esses vídeos para vocês, eu peço apenas seu gostei, e caso não seja inscrito, sua inscrição será muito bem-vinda, já é o suficiente para me motivar a continuar trazendo ótimas histórias para vocês. Ajude o canal a chegar a 1000 inscritos. A amiga que nunca existiu. Existiriam realmente portais interdimensionais ligando nosso mundo a outras dimensões e épocas, possibilitando que visitantes desses outros mundos venham até o nós? O relato a seguir é justamente sobre essa possibilidade. O fato que vou contar, por mais incrível que pareça, aconteceu comigo quando em minha adolescência, e foi um caso verídico, sendo que até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu. Observo que não sou louca e nunca tive problemas emocionais ou psiquiátricos, portanto o que aconteceu foi com minha plena lucidez e consciência. Eu não imaginei tudo aquilo. Quando em minha adolescência, eu era uma garota que não possuía muitos amigos. Era meu jeito. Eu não gostava muito de sair, e ficava mais em casa lendo, assistindo filmes e estudando. Muitos achavam estranho minha atitude, mas eu não fazia por mal, eu gostava de ser assim. Tudo começou quando certo dia na escola no horário do intervalo uma garota se aproximou de mim e começou a puxar conversa. Ela era muito simpática e se mostrou muito amiga. Ela disse que se chamava Luísa. Conversando, descobri que tínhamos muitas coisas em comum. Ela dizia que também não gostava muito de sair, e ficava mais em casa fazendo atividades, como ler livros e assistir filmes. Devido a isso, e também a assuntos em comum, ficamos amigas, e começamos a nos encontrar na escola e conversar quando possível. Apesar de construirmos uma bela amizade, ela se esquivava em me dizer onde morava. Sempre mudava de assunto. Dizia apenas que morava perto de uma igreja em outro bairro. Talvez pela idade que eu tinha na época, não ligava muito para as coisas, e nem liguei em descobrir os detalhes de onde ela morava. Uma coisa que eu notava, é que a Luísa só conversava comigo. Nunca a vi conversando com outras pessoas na escola, mas como eu também era um tanto retraída, não dei muita importância para esse comportamento dela. O tempo foi passando, e chegaram as férias. No último dia de aula nós nos despedimos, e nesse momento senti uma tristeza muito grande nela. Eu disse a ela que eu iria viajar, mas no retorno das férias nós nos veríamos novamente e então teríamos muito o que conversar. Então ela apenas me olhou com um olhar de despedida e foi embora de cabeça baixa. Eu fiquei muito triste com aquela cena. Não entendi muito bem o porquê que ela se comportou daquela forma. Fiquei até alguns dias com aquela imagem triste da minha amiga. Naquele tempo nem todas as pessoas possuíam telefone, e os celulares nem existiam no Brasil, motivo pelo qual era mais difícil as pessoas se comunicarem, então não conversei mais com minha amiga especial durante as férias. Alguns dias após o início das férias, viajei com meus pais, sendo que fomos passar algum tempo no sítio do meu avô no interior. Lá era um lugar muito lindo e gostoso, o que fez com que o tempo passasse rápido. Quando menos percebi, as férias já estavam acabando. Retornamos então para casa, onde passei o restante das férias, como sempre, lendo e assistindo alguns filmes. Passaram-se alguns dias, e finalmente chegou o dia do reinício das aulas. E eu não vi a hora de rever minha grande amiga. Quando cheguei na escola, procurei por ela, mas não a vi na entrada. Chegando o intervalo, também não a vi. Então pensei que, como nem todos voltam no primeiro dia de aula, ela poderia também ter faltado. Mas eu também não a encontrei no segundo dia de aula, e nem no terceiro. Fiquei então preocupada e fui pesquisar nas salas de aula próximas. Mas não a encontrei. Perguntei para os outros alunos sobre minha amiga,
e perguntei se alguém a tinha visto, mas todos disseram que não conheciam ninguém com aquela descrição. Eu fiquei preocupada e assustada ao mesmo tempo. Então recorri à secretaria da escola e perguntei sobre ela. Na secretaria me perguntaram como era minha amiga. E eu a descrevi com detalhes: cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca, etc. E perguntaram seu nome, e eu disse que ela se chamava Luísa. As pessoas da secretaria perguntaram se eu tinha certeza sobre o nome e descrição da minha amiga, e eu disse que sim. Então eles me disseram que a única Luísa que estudava na escola era uma garota da 5ª série. Eu disse que não podia ser, pois a minha amiga disse que estudava na 7ª série. Fui então até a 5ª série e verifiquei eu mesma que a Luísa de lá não era minha amiga. Procurei, pesquisei, perguntei, mas ninguém conhecia Luísa, minha amiga. Eu fiquei confusa, em pânico e assustada, pois tudo indicava que a minha amiga Luísa nunca esteve na minha escola. Eu nunca mais vi, encontrei ou tive notícias da minha amiga, e até hoje fico imaginando o que aconteceu, pois parece que ela nunca existiu. Eu evito comentar isso com muitas pessoas, pois nem todos acreditam, mas foi real e aconteceu comigo. O que será que foi aquilo? De onde veio minha amiga Luísa e para onde ela foi? Hoje, com mais conhecimento e consciência, eu fico imaginando. Será que a minha amiga veio de outra dimensão ou de outra época, e quando nos separamos nas férias ela voltou para o seu lugar de origem? Acredito que nunca saberei a resposta. Só sei que foi algo que me marcou profundamente, fazendo com que esse fato fosse uma experiência sobrenatural em minha vida, tendo sonhos com isso até hoje. A aparição na estrada do milharal. Quando os portais entre nossa dimensão e outra se abrem, os piores pesadelos podem se tornar realidade. Essa história me foi contada por um amigo meu, chamado Antônio Catigeró, o qual chegou de viagem do interior do Maranhão. Ele me disse que estava em um carro de passeio modelo Gol, viajando ele, sua esposa e um amigo seu. Estavam já há um certo tempo viajando, até chegar o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, e ele partiu naquela direção, apesar da muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, sendo que ele não atendeu ao apelo. Então partiram, e passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado, o carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu louco pois só se via a frente, as laterais e a traseira era tudo um breu só. Então em um determinado ponto da estrada em um milharal, de um lado e de outro era só milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos, então morreu. Motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como só os faróis. De repente eles ouviram do lado de fora do carro, um tipo de um zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho, e foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal, sendo que para surpresa de todos eles, avistaram em seguida um ser com a aparência de uma esfinge egípcia, com o corpo dourado de um ser hominídeo, com o rosto de esfinge em pé flutuando. Esse ser parou em frente do carro, e nesse momento todos eles já estavam tremendo, tentando ligar o carro e ao mesmo tempo, paralisados diante daquela imagem extraordinária. O ser virou o seu rosto em suas direções, deu uma encarada e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade para o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar e eles saíram em disparada em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali.
Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, descrevendo o que haviam visto, e as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimentos de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava esse fato. Depois do ocorrido, ele ficou traumatizado, e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. A aparição que ria. Bom pessoal, tenho 18 anos agora e essa história eu não tenho certeza pois aconteceu há muito tempo e ela não sai da minha cabeça até hoje. Eu tinha 5 a 6 anos na época e morava num condomínio de uma cidade do interior de São Paulo. Um certo dia eu estava brincando do lado de fora do condomínio com os amigos e tudo mais que as crianças fazem, até que minha mãe chegou para mim e me chamou para entrar pois estava tarde, eu a obedeci. Na época minha avó estava em casa a visitar a gente. Eu não queria entrar, então eu falei para minha mãe deixar eu voltar lá para baixo para continuar brincando, pois várias crianças estavam lá também. Então ela deixou. Isso já era mais ou menos meia-noite. Então eu desci as escadas, era um condomínio fechado com vários predinhos, e nesse condomínio tinha várias árvores pequenas para fazerem sombra para os carros. Quando eu desci estava tudo calmo, eu não vi mais nenhuma criança lá fora brincando. Foi quando eu olhei para frente e vi um homem trajado com uma roupa toda preta, com um chapéu preto e uma capa preta também, e ele estava rindo para mim. Não deu para ver a cara dele direito, mas parecia estar com o rosto desfigurado, e seu sorriso indo de orelha em orelha. Ele estava lá rindo para mim, encostado em uma das árvores. Eu, como era criança, fiquei morrendo de medo, e corri para dentro do meu apartamento, e lá eu chamei minha avó e minha mãe gritando: Mãe, mãe, eu vi uma coisa lá embaixo, muito estranha, ele estava rindo para mim, parecia um monstro. Elas não acreditaram em mim, mas desceram comigo e quando nós descemos ele não estava mais lá. Não sei o que era aquela coisa até hoje, mas aquilo me marcou muito e nunca mais me esquecerei daquele momento. A Casa Assombrada. Esta história é verídica. Eu e a minha amiga, 14 anos, adoramos histórias de terror e tudo relacionado com isso. Um dia eu estava com uma certa vontade para terror e a Andréia, a minha amiga, disse-me que tinha encontrado uma casa abandonada. Eu claro que disse para irmos lá. E lá fomos com a Cláudia, todas entusiasmadas com a ideia de encontrarmos alguma coisa. Entramos, primeiro vinha o quintal. Nos as três levamos uns paus para nos protegermos, não estávamos à espera que um espírito nos atacasse, e entramos na casa. O primeiro compartimento era praticamente só a entrada e à esquerda havia uma casa de banho. A seguir vinha uma porta de vidro que dava para trancar, mas que não estava trancada, e do outro lado havia umas escadas que iam dar ao compartimento de cima. O que eu mais gostei foi a sala que tinha um palco que por baixo tinha uma cave. Eu não sei porquê, mas essa sala deixava-me com arrepios e mesmo assim adorava aquela sala, até que um outro dia um amigo nosso veio conosco. Ele dizia que ia tentar entrar em contato com os espíritos, mas de repente ele abria os olhos, ficava furioso e dizia que não conseguia passar do meio. Numa dessas vezes ele ia passar para o outro lado e de repente o meu namorado segurando o pau que ele tinha trazido. Mas o pior de tudo foi que assim que o pau bateu no chão do palco ouviu-se um grande estrondo e o meu amigo caiu, todo mundo saiu disparado daquela sala e para fora da casa, só eu fiquei no meio da sala, parecia que alguma coisa me chamava para estar naquele sítio lindo. Mesmo depois desse dia continuávamos a ir àquela casa, e eu cada vez ficava mais fascinada com aquela sala, até que um dia ao entrar reparei numas coisas que estavam diferentes, um pedaço de madeira que tinha estado sempre deitado na entrada, desta vez estava em pé e com tinta branca quase ainda molhada. No trinco da porta de vidro estava uma cara de um macaco em papel e essa cara dá-me ainda hoje sorte, e depois fomos para a minha sala, e foi aí que eu tive a primeira vez medo daquela casa.
Havia coisas que estavam lá que nunca tinham estado, pendurados no corrimão de cima, por cima da sala. Cadeiras estavam pendurados por cabos de eletricidade, um vidro estava encostado ao corrimão e o pior, no meio agora estavam marcas de, nem sei o que era. Passamos toda a casa a pente fino, e depois ouvi uma coisa a ser arrastada no andar de baixo, porque entretanto estava no andar de cima, toque-toque. A Andréia estava a bater com um ferro num barril que estava ali na entrada. E de repente ela saiu disparada, eu só sei que fui lá para baixo e esperei por ela lá dentro, então eu ouvi aquilo, o arrastar de uma coisa, passos lá em cima, um grito, uma pessoa vestida de preto com olhos brancos e cara pálida a passar na outra ponta da sala. Eu acho que nunca corri tão rápido na minha vida. Não sei o que apavorou a Andréia mais, os passos de alguém, ou o barril. Mais tarde ela contou-me que ela tinha batido no barril com um ferro para ver se tinha alguma coisa dentro e assim que ela batia o barril mexia-se. Depois ela tinha ouvido uma pessoa entrar na sala mas não tinha visto ninguém. Nunca irei saber o que aconteceu nesse dia, mas só sei que nunca mais voltei a essa casa, nunca mais, juro. Nunca mais. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante desses relatos? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é casa. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.